As emendas são um ponto importante de atrito do Congresso com o Supremo, como a gente viu, e também com o Executivo, tanto que elas estavam travando a votação do orçamento. Para conseguir a aprovação da LDO, hoje o governo aceitou a exigência de adiantar parte do pagamento de emendas no ano eleitoral. Antes de explicar esse pulo do gato, a gente vai dar uma olhada nos grandes números da peça orçamentária, começando pela meta fiscal. O objetivo de 2026 é chegar a um superávit de 34,3 bilhões de reais, a gente vê aqui. E com uma novidade, o governo fica autorizado a perseguir o piso e não mais o centro da meta. Basta que ele chegue ao déficit zero sem necessidade de fazer algum superávit. Para emendas parlamentares, estão previstos 40,8 bilhões de reais. Isso é 1 bilhão mais do que o do orçamento desse ano. Hoje, o presidente Lula, que também se desentende com o Congresso faz tempo a propósito das emendas, disse que o Legislativo sequestra o orçamento. Ao vivo de Brasília, quem entra na conversa agora é o Ricardo Abreu. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Renata, a você e a todos. Isso mostra mais um ponto de conflito entre os poderes. O texto do projeto foi enviado pelo governo em abril e deveria ter sido votado em julho. Mas a pauta só foi destravada agora, depois de muita negociação entre o Planalto e o Congresso. O governo precisou ceder. Para fazer andar a votação, foi estabelecido no projeto um calendário para o pagamento de emendas. O texto aprovado exige que o governo pague 65% do valor previsto no orçamento para emendas PIX, além de emendas individuais e de bancada. Tudo isso até o encerramento do primeiro semestre, ou seja, antes das eleições. Essas emendas são impositivas, ou seja, têm execução obrigatória, mas o pagamento varia de acordo com a liberação do Executivo. Segundo o relator, o valor pago durante o primeiro semestre pode chegar a 13 bilhões de reais. Hoje, durante uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o Conselhão, o presidente Lula criticou as emendas impositivas, que classificou como erro grave. Vamos ouvir o que ele disse. Vocês acham que nós do governo temos algum problema contra o Congresso Nacional? A gente não tem. Eu, sinceramente, não concordo. Não concordo com as emendas impositivas. Eu acho que o fato do Congresso Nacional sequestrar 50% do orçamento da União é um grave erro histórico. Eu acho. Mas você só vai acabar com isso quando você mudar as pessoas que governam e que aprovaram isso. Os parlamentares também aprovaram uma mudança no cálculo de correção do fundo partidário, aqueles recursos repassados mensalmente aos partidos para pagar despesas relacionadas ao funcionamento das siglas. As novas regras prevêem uma correção pela inflação e mais ganho real a partir dos valores do fundo de 2016, ou seja, quase 10 anos. Isso levou a um aumento de cerca de 150 milhões de reais. Assim, o fundo pode passar de 1,5 bilhão no ano que vem, Renata. Ricardo, sobre a meta fiscal do próximo ano, além dessa mudança que a gente descreveu no telão e que pode ajudar o governo a fechar as suas contas, tem também as estatais ganhando um respiro. É isso. A meta fiscal, como a gente viu, é 34 bilhões de reais, né? Como o arcabouço fiscal, que é a regra de controle das contas públicas, né, estabelece um intervalo de tolerância para a meta de 0,25% do PIB, você tem um resultado final em 2026 que poderá variar entre um déficit zero e um superávit de mais de 68 bilhões de reais. A gente está vendo aí. Na prática, isso significa que o governo pode congelar um volume menor de gastos para cumprir a meta do próximo ano. O texto aprovado permite que o governo persiga o piso da meta, que é o de déficit zero, Renata. E existe também um outro cálculo de meta, que diz respeito aos gastos com estatais não dependentes, que são aquelas que não precisam do Tesouro. A lei permite um déficit de até 6,7 bilhões de reais com essas empresas. Só que uma outra mudança feita na LDO hoje dá ao governo a licença para ter despesas de até 10 bilhões de reais
fora desse cálculo. A medida atende a um pedido do governo em meio ao esforço para socorrer os Correios, que vão poder fazer déficit, portanto, de 10 bilhões no ano que vem, sem esbarrar nessa meta. Agora o texto segue para a sanção do presidente Lula. Renata. Ricardo, muito obrigada. Bom descanso.